A gente tem estabelecido na portaria 42/99 28. Quantos eram antes? 16. Muito bem. Já não vou mais fazer essa pergunta na prova. Por quê? Porque todos sabem a resposta, né? Aí não tem graça. Todo mundo sabendo já. Vamos analisar estas 28 funções rapidamente. Vejam a portaria, o texto dela é de 99. Aqui consta essa estrutura e inclusive a inserção do programa, né, como instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mencionado por indicadores estabelecidos no PPA. É aqui que nasceu a ideia do programa de governo, agora desenvolvido no âmbito de cada ente, certo? Antes, é uma pena, não coloquei a tabela, mas antes existia então um tabelamento dos programas também, e cada município escolhia os programas que fossem mais correlatos com a sua realidade e ali então despejava despesas inerentes àquela área, né? Era um negócio assim, era uma camisa de força total. Hoje não. Hoje criam-se programas de governo para solucionar problemas, né? Vamos ver aqui. Para a concretização dos objetivos. Embaixo tem... E avança demais. Só sobe um pouquinho aqui. E vê estão repetidas. Tá bom. Muito bem. Então, não vamos ler o texto da portaria, mas é essa portaria que trouxe essas 28 funções de governo que nós temos que seguir. Tá? Começando com o legislativo, a função legislativa, na verdade, todos os entes têm essa função, né? Vocês vão encontrar em todos os PPAs e em todos os programas, as leis orçamentárias, gastos na função legislativa. Isso todos têm, mas judiciária, nem todos. O Estado tem e a União tem. O município não gasta com o judiciário. Então, logo vocês não vão encontrar no PPA ou no orçamento do município gastos na função judiciária. Essencial à justiça está correlato à judiciária. Acho que, inclusive, esses dois estavam juntos no passado. Que não pertence também à esfera municipal. Por outro lado, só um pouquinho, a administração, a função administração, posso ir até o final dela, aí, é a função administração, que congrega todos os gastos de natureza do âmbito administrativo, né? Diferentemente daqueles gastos que são gastos na ponta, gastos finalísticos, né? Então, essa função engloba todos esses gastos meio. E dentre esses gastos, nós temos que classificar nas subfunções, que são essas aqui, a 121, 122, planejamento e orçamento, administração geral, administração financeira, controle externo e tal. Tudo isso aqui faz parte da função administração. Depois a função sim, pode passar. Defesa nacional, né? O município tem gasto em defesa nacional? Não, quem cuida do território nacional é a União, né? Então aqui nós vamos encontrar os gastos com a aeronáutica, o exército, a marinha, né? Mas segurança pública, que é a função 6, nós temos. Alguns têm, né? A guarda municipal, policiamento, aqui a guarda municipal, E aí, Regina, a nossa guarda municipal, qual é a função do governo que você está classificando lá? Uma boa pergunta. Bom, antes, gente, Defesa Nacional e Segurança Pública era uma função só, né? Vocês vejam que a coisa foi tomando corpo, guarda municipal e tal, e houve necessidade de se separar isso aqui.
Relações exteriores também não é do universo municipal, né? A nossa guarda ela não tem a função de policiamento, ela foi criada para isso, a guarda é patrimônio público. Então provavelmente não está sendo registrado nessa função. Função 8, assistência social. Todos os municípios promovem assistência social por força de lei, então todos eles vão ter gastos na função assistência social e possivelmente gastos em todas essas subfunções aqui, né? Eu estou olhando aqui assistência ao idoso, eu já estou com um pé na cova, né? Quer dizer, perdão, eu estou com um pé já com 52 anos, a gente já está se aproximando da idade considerada para idoso, né? A melhor idade, né? Eu duvido que é a melhor idade. Você não vai me convencer isso, essa melhor idade. Mas tudo bem, vamos aceitar como verdadeiro, né? Então, em Toledo, a gente tem um investimento, um bom investimento na área de assistência social, em especial aos idosos, não só com recursos da assistência social, mas com outros recursos também, né? A gente promove transferências voluntárias para grupos de idosos e eles têm, assim, uma vida, vamos dizer assim, com relação a outros municípios, a outros idosos, uma vida cômoda até, né? Com recursos da assistência social, dos CERTs e tal. Então, eles têm uma comodidade que outrora não se via isso, em qualquer município do país, né, há muitos anos. Então, você fala assim, ó, continue investindo em Toledo do jeito que está sendo investido, porque quando eu for velho, eu quero ter a mesma regalia, né? Não. Nós vamos incomodar o prefeito. Só que agora, com a entrada da Lei Federal 13.019, que vai mudar um pouco essa história das parcerias, né, do governo com a sociedade civil organizada, não sei se vamos conseguir manter essas transferências voluntárias para grupo de idosos. Claro, o investimento com recursos da assistência social vai continuar naturalmente. Eu estou me referindo a outros recursos que hoje a gente transfere para entidades, não só de grupos de idosos, mas como a gente estava falando dessa subfunção aí de idosos, né? Porque agora essa lei 13.019, ela vai excluir muitas transferências. Por exemplo, a gente transfere, e outros municípios também, né, principalmente os maiores, transferem recursos para grupo de dança, CTG, caça e pesca, essas coisas. Isso vai acabar, né? Por quê? Porque essas transferências voluntárias deverão estar voltadas para entidades que vão se qualificar ante a um edital de chamamento, e esse edital vai ter uma série de exigências, inclusive a prova de que o recurso utilizado vai trazer benefícios comuns, sociais, para a sociedade, em números, né? E não só no senso comum. A transferência de dinheiro para os grupos de idosos traz uma melhoria na qualidade de vida dos idosos, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Só que isso é senso comum. Aonde é que aparece estatisticamente esse avanço? É isso que vamos ter que chegar. Se nós conseguirmos provar isso, talvez os grupos de idosos continuem a receber o recurso. E no ano que vem, em Toledo, nós vamos continuar repassando. Por quê? Porque nós temos uma lei desse ano que autoriza a transferência, inclusive no ano que vem, porque é um ano eleitoral. E assim com as outras entidades. Então, atenção, os municípios aí, o ano que vem é ano eleitoral, não dá para produzir lei naquele ano para transferir dinheiro para a sociedade civil organizada naquele ano. Tem que se preparar agora. Então, essas transferências voluntárias vão continuar ainda no ano que vem. Agora, a partir da entrada em vigor da Lei 13.019, que é em 22 de janeiro do ano que vem, já temos que... mas dá para alterar. Mas vai fazer emenda em janeiro quando eles estão de folga, né? Só se convocar uma extraordinária. Mas tudo bem. Sim? Não tem estudos ou se duvida ainda que os programas, chamando a terceira idade, né? Que eles tragam benefício? Se duvida disso? Não. Ou não se tem estudos? Não se tem estudos, né? E vamos ter que ter um diagnóstico preliminar, estatístico sobre isso, e depois um relato posterior ao investimento público, para daí se confirmar, né? Agora, eles precisarão provar que vai haver esse avanço, para poder receber o dinheiro, né? Porque mesmo sem pesquisa ou sem estar dentro das prefeituras,
prefeitura se percebe esse avanço, né, na qualidade do... Sim, esse é o tal do senso comum, né? É o senso comum bem olhado. Mas pelo senso comum, o senso comum não vai ter validade ali, né? O tribunal deixou bem claro, né? Que veio para não zerar, mas para praticamente acabar, né? Esses auxílios diretos a entidades para a manutenção de uma entidade de caráter menos social, vamos dizer assim, restrito. Por exemplo, CTG. CTG tem tudo que é município, né? E os municípios ajudam o CTG via de regra. É o caso de Toledo. O dono transfere dinheiro para auxiliar nisso, naquilo. Não vai mais poder transferir, porque a gente não consegue provar para o Tribunal de Contas que isso tem um alcance social. Ele tem um alcance, mas é mais restrito ao universo dos participantes, né? Ela tem que provar que é para toda a população, né? O tribunal que é isso. Isso aí, tem que provar que tem um alcance social. Né? Isso aí. Sim. Como é que isso vai funcionar? Em relação aos fundos de cultura, a nossa Secretaria de Cultura, eles entendem que o fundo é para ter um recurso para repassar justamente a esses grupos. Para fomentar a cultura não de eventos promovidos pelo município, mas repassa a esses grupos culturais. E, na opinião deles, é para isso que o fundo serve. E agora, para essa temática, ela vai na mesma linha, então. Pelo fundo também, mesmo sendo que não poderia estar repassando. Qualquer repasse público é considerado uma transferência voluntária, seja ele feito pelo cofre da administração direta, ou pela fundacional, ou, enfim, da chamada indireta, né? Então, se o fundo for transferir, ele vai ter que fazer o edital de chamamento e ver se as entidades vão se enquadrar. Mantém-se a dúvida. Agora, o fundo de cultura pode realizar gastos? Sim, pode ele realizar gastos que vão de encontro com esses anseios de quem recebeu outrora o dinheiro transferido. O critério é na transferência de recursos direto para as entidades promover o gasto. É ali que não pode mais. No fundo é isso que eles querem. Eles querem receber o dinheiro para usar da maneira que eles acharem. Só que essa maneira que eles acharem melhor gastar, não é bem assim, inclusive hoje. Por quê? Porque mesmo que a gente transfira dinheiro, o poder público transfira dinheiro para a entidade, ela tem que gastar como se fosse o poder público gastando diretamente. A única coisa que ela vai deixar de fazer é licitação, porque pela lei 8666 são os poderes públicos que vão fazer licitação. Porém, eles têm que fazer a tomada de preços, né? O levantamento, orçamentos, no mínimo 3 e tal, tem uma série de regras. Então, eles acham, eu gasto da maneira que eu quero. Não é bem assim. Primeiro eles têm o plano de trabalho, assinam o convênio e tal, né? Que agora não vai mais se chamar convênio. Mas tem essa série de regras. E essas regras vão continuar. Inclusive vão ser mais complexas. E mais complexo ainda vai ser a transferência do recurso. Os critérios vão ser maiores, mais restritivos. Tem muito prefeito que estava esperando isso aí há muito tempo. Né? Veio tarde. Prefeito que não consegue hoje se livrar disso. Assim, se livrar até ele conseguiria, mas não sem um ônus político. Né? Legalmente, o prefeito poderia dizer, olha, eu não vou mais transferir dinheiro para entidades como, por exemplo, CTG, grupo de dança, grupo disso, grupo de idosos. Poderia fazer isso, associação. Né? Poderia fazer isso hoje. É o caso de Toledo. Mas só que, claro, a gente entende a parte política, o prefeito fazer isso. Romper vamos dizer assim, uma parceria que existe há anos, que não foi ele que criou, mas ele está só mantendo, popularmente se diz, arderia no dele. Né? Muito bem. Fizemos um desvio aqui do nosso assunto, mas tem validade também. Previdência social, nós temos gastos, né? Todos os municípios têm, aqueles que estão na Previdência Geral empenham os gastos também à conta dessa função e nessas subfunções, e aqueles que têm, como é o caso de Toledo, fundo próprio, também têm empenhos nesta função. Mesmo que
Não tem como escapar. Função saúde, naturalmente que todos têm, né? Pela Constituição, a gente é obrigado a gastar 15% de determinadas receitas com saúde, no mínimo, e 25% com educação, né? Não são de todas as receitas. É muito comum a gente escutar por aí, o prefeito não gastou 25% das suas receitas. Não são de todas. São das receitas de impostos e das transferências de impostos. Só para relembrar, e os impostos municipais todos sabem que são 3. Eram 4, né? Mas agora são 3. Eram 4 nessa Constituição, inclusive, porque pela outra eram 2. E as transferências de impostos são aquelas transferências constitucionais que os municípios recebem. No caso da União, se recebe 50% do ITR, 22,5% do IPI e do Imposto de Renda, que vem na forma de FPM. E do Estado vem 25% do ICMS e 50% do IPVA. Então, desta receita, somada aos impostos próprios, se tem que gastar no mínimo 15% com saúde e 25% com educação. Do ITR, no caso do governo federal, né? E Imposto de Renda e IPI, 22,5%. 22,5% dos dois. Isso. Uhum. E agora mais um, né? Tem mais um ponto percentual que vem no final do ano e tal, né? Mas pela Constituição original 22,5%. Tem mais um adicional temporário aí que é de 1%. Acaba vindo 23%, então. 25%. 50%. O IPVA, para vocês terem uma ideia, gente, anos atrás era uma receita insignificante dentro do universo da arrecadação municipal. Hoje ela é bastante importante, pelo menos para Toledo, Cascavel, que são municípios maiores, que têm uma frota de veículos, né, já bem acentuada. Mas não era assim. Claro que tem o seu lado ruim, né? Qual é o lado ruim? Maior quantidade de acidentes, maior quantidade de carros andando significa congestionamento, problema de estacionamento, né? Poluição, muito bem lembrado. Quem falou poluição? Você merece uma bala. Despoluído. Tá? Muito bem. Tem uma série de contraindicação, é igual um remédio. Você toma o remédio para uma coisa, mas tem outras coisas que ele vai atingir de forma como consequência, né? Tá? Você ia falar alguma coisa, Humberto? Não, os municípios que têm convênio com a Receita Federal aí em torno do ITR, 100%. Sim, o governo deu a possibilidade a alguns municípios receber 100% do ITR. Só fazer o convênio. Só fazer o convênio. Porém, alguns municípios analisaram essa proposta e viram que para eles era inviável assumir a arrecadação do ITR, tendo em vista que em função das alíquotas e tal, e preço dos imóveis, né, essa arrecadação ela é muito pequena. Então, uma vez um camarada de um município pequeno me telefonou, a experiência e tal, você me deu aula, não sei o quê, o que você acha? Eu falei, então me mostra alguns dados aí que vocês têm. Aí, parece que ia aumentar a arrecadação em 30 mil por ano, alguma coisa assim. E eu falei, mas e o que vocês vão precisar para assumir isso? Vão precisar comprar 2 veículos, contratar 2 pessoas. Eu falei, então já faz o cálculo aí se é viável ou não. Claro que não é, né? Então abriram mão. Mas eu não digo que para todos os municípios é inviável, mas para aquele foi. E infere-se, em razão disso, que para outros pequenos também não seja econômico, não. A função 11, função trabalho, né? Então, o governo do estado e a União investem bastante nisso, e alguns municípios também, aqueles que investem nessa questão do trabalho, devem, então, registrar nessa função. Função educação, aí todos os municípios têm, né? Todos os municípios investem no ensino fundamental. Alguns investem no ensino médio, investem no ensino profissional e investem no ensino superior. Não está impedido o município de investir nos níveis de ensino que não são a sua base, não que é a sua atribuição. Exatamente. No entanto, precisamos ter, para esses casos, uma lei específica que faça
que dê essa autorização, né? Tem municípios que investem, por exemplo, para fomentar o ensino superior no seu município, investem paralelamente a um governo estadual, ou então a iniciativa privada, né? No sentido de propiciar a instalação de universidades, ou ampliar, ou enfim, alguma melhoria. Porque você vê interesse público nisso, né? Você vê uma necessidade da população e é público. Então, a lei pode autorizar. Mas, obrigatoriamente, ele tem que fazer no ensino fundamental dos municípios, né? Essa questão do ensino fundamental, a transferência voluntária, como vai ficar agora a partir de 2016? Transferência voluntária para o ensino? Porque assim, lá na cidade tem uma associação, né? Lá na cidade tem uma associação que a prefeitura repassa, né? Faz um repasse anual. Será que a partir de 2016 ela vai... Como que vai responder isso? Será que ela vai entrar na mesma questão da lei ou tem uma diferença? Mas eu só vou acrescentar uma informação que esse repasse é para atender terceiro grau. Não é ensino fundamental. Ensino superior? É o ensino superior. Como transferência voluntária, eu não sei te responder se vai ser possível a continuidade desse investimento. Agora, o município pode, como eu falei até agora há pouco, investir no ensino superior desde que uma lei autorize. Mas, como transferência voluntária, eu tenho minhas dúvidas, né? Nós temos que aguardar uma nova instrução ou resolução do tribunal que vem a substituir a instrução 28 e a resolução 61, né, que são de 2011, que elas regulamentam atualmente as transferências voluntárias, mas em função da lei 13019, uma nova resolução ou instrução deve vir aí. E talvez eles vão tratar desse assunto. Eu não sei como é que vai ser. O que vocês fazem com esse o que a entidade, a associação, o que ela gasta exatamente? Transporte. O transporte. Transporte, paga os ônibus, né? Tá, Toledo, Morama. Tá, então assim, basicamente, se fosse para dizer para você agora o que deveriam fazer, não mais transfiram o dinheiro, façam uma licitação, uma lei autoriza o município a licitar o transporte escolar, vocês licitam e passam a fazer diretamente. Esse é um outro problema. O problema lá é que nós não contribuímos com 100%. Nós contribuímos com uma porcentagem, eles têm associação que eles arrecadam dos universitários e Não pagam tem a problema. diferença. E são diversas empresas. Para você licitar, como é que o município vai licitar e vai pagar o quê? Vai pagar algumas linhas? Vai pagar... Não sei se de repente a transferência voluntária isso vai acabar. Isso aí vocês podem contar com a extinção, né? Vocês vão ter que pensar, talvez fazer uma licitação na qual o município está autorizado a fazer o custeamento parcial, não sei, tem que ver com o jurídico essa possibilidade. Já é parcial. Já é, né? Já é parcial. Já é, mas aí fica fácil porque vocês transferem dinheiro, né? Tem que ver a operacionalidade disso via contratação através de licitação. Seria a responsabilidade do município, porque se você contrata parcial, mas se eles ficarem na disputa com a parte deles, qual a responsabilidade do município sobre isso, né? Pois não? Tem uma pergunta aí. Lá em Alotina existe esse caso do transporte universitário. Faz mais de 2 anos já passado por associação. Faz mais de 2 anos já a prefeitura licita, tipo assim, foi designado 400 mil para o transporte universitário, que é 50%, essa é a parte que é de 50% da prefeitura pela lei, que vai custar 50%. A prefeitura licita o valor que ela vai repassar. A outra parte, a prefeitura licita e paga o transporte que é nesse valor. A outra parte, quem paga é a associação dos alunos. A prefeitura só licita a parte que ela vai pagar. A outra parte, a associação paga. A associação ficar inadimplente. Não tem nada a ver com a prefeitura, que a prefeitura licitou a parte dela. A associação tem que arcar com a outra 50%. Daí isso eles negociam direto com a empresa. A prefeitura só presta conta do que ela licitou conforme a lei, vai custar 50% da despesa. A prefeitura licitou 50% do transporte. E já fica isento, o contrato vai sair correspondente a 50%, você já Só elimina. licita o valor que a prefeitura vai passar. O outro é um acordo entre a associação e a
Já podem ir pensando nisso, porque transferência vai acabar. Cultura, né? Geralmente os municípios investem em cultura, não tem obrigatoriedade constitucional ainda para se gastar aí, né? Mas sempre temos gastos na função cultura. Direitos da cidadania, urbanismo. Urbanismo é uma função que os municípios gastam bastante, né? Em função de que trata do aspecto da territorialidade, isso custa caro, passa por parques, praças, jardins, ruas, avenidas, né? Prédios. Habitação e urbanismo. Tem municípios que gastam bastante com habitação, né? Saneamento. Esse saneamento aqui está muito mais vinculado ao governo estadual, que tem a função, tem como encargo legal, né? O saneamento urbano, a não ser que exista um convênio que transfere esse serviço para o município. Gestão ambiental, olha aqui, ó, isso aqui estava junto com a agricultura, era agricultura e meio ambiente. Agora o meio ambiente tem uma função específica, e dentre elas estão as subfunções aqui, né? Os resíduos sólidos é da prevenção, preservação e conservação? Resíduos sólidos? Bom, aqui você não encontra... Não tem um específico para isso? Não. Então, aqui nós colocamos a preservação. Preservação, né? Algumas situações que você não encontra uma subfunção assim bem clara, você tem que ir ajustando, tem que escolher a que mais se enquadre, tá? Também não é a questão matemática do 2 mais 2 dá 4, tá? Controle ambiental também pode, né? Ou não? Não? Não, né? É mais para preservação, né? Ciência e tecnologia, né? O governo federal e o estadual gastam bastante. Eles gastam, não digo bastante, mas os municípios muito pouco, né? Agricultura, então os municípios têm gastos na área da agricultura e esses gastos todos terão que ser adequados na função e nessas subfunções aqui. E, só retornando, a questão de resíduos sólidos, resíduos sólidos é um dos componentes de saneamento. O saneamento tem 4 componentes, que é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então tudo entra ali. Então vai ver lá Entra em qual? Você falou? Em saneamento. Resíduos sólidos é saneamento. Pode ser, saneamento básico, né? Saneamento básico. Só que ele não encontra Também não encontra. uma subfunção, né? Não, então, por isso que eu digo, 17 é de saneamento. Seria o 512? De saneamento. Saneamento. Resíduos sólidos é saneamento. Então, resíduo sólido seria, daí na subfunção 512? Seria Isso, 11 ou 12, depende se é rural ou urbano. bom, sim. Normalmente Organização agrária, né? Reforma agrária e colonização tem muito mais a ver com o governo federal do que com os municípios, né? Gastos que são enquadráveis na indústria, os municípios gastam um pouco, vamos dizer, em relação aos demais gastos com isso, né? Alguns talvez nada. Comércio também é uma função que tem pouco enquadramento de despesas. Você consegue subir, Camila, por favor? Mais um pouco. Aí, não, é verdade, nós já passamos isso aqui, né? Então vamos, pode baixar. Aqui, ó, comunicação. Os municípios gastam dinheiro com a comunicação, naturalmente, né? Tem a publicação dos atos oficiais e tal. Energia, isso aqui é mais para o Estado e a União, né? Mas tem municípios que investem em energia, né? Agora tem programas para quem tem acesso ao dinheiro externo, como é o caso de Toledo, da agência francesa, foi projetado gastos com energia, né? Transporte, todos os municípios gastam, mas também a União e os estados utilizam essa função. Desporto e lazer, bastante comum, igual assistência social, educação e saúde, os municípios gastam, né?
com o esporte e o lazer. E os encargos especiais, Camila, sobre um pouquinho, que é o último. Basicamente, gente, essa função aqui tem uma ligação com aquela divisão do programa, lembra? Lembram vocês daquele slide? O programa se divide em projetos, atividades e operações especiais. Praticamente ele tem ligação direta com isso aqui, ó, esses encargos especiais. Por quê? Porque é o tipo de gasto que não resulta em mais nada. Né? Não é despesa de capital, porque a despesa de capital resulta num bem novo. Não é despesa corrente, porque a despesa corrente vai trazer como benefício a manutenção da máquina administrativa. Agora, o que é gasto com juros, amortização da dívida, por exemplo, refinanciamento disso aí também, não vai nos trazer benefício mais nenhum. Então eles foram segregados nessa relação de funções, porque para a gente retirar daquela nossa ideia de gastos que trouxeram benefício. Esses não trazem. Professor, precatórios vai aí, né? Precatórios vai. Apesar que não está bem claro, mas é aí, né? Sim, precatórios é outra situação que não traz benefício mais, né? Deixa eu perguntar para o senhor, como é que